Oi, aqui é o Zé. E Lília. Hoje nós vamos falar sobre altruísmo e empatia. Vamos lá? O altruísmo, ele não é nada mais do que o amor, né? O amor ao próximo. Você ama a pessoa, ajuda a pessoa naquilo que ela precisa sem querer receber nada em troca. Esse é o altruísmo, né? Que a gente conhece biblicamente falando, né? E muita gente, hoje em dia, as pessoas elas não sabem ser altruístas. As pessoas não costumam ajudar ao próximo sem querer receber algo em troca. E a gente vê muito isso, né, na maior parte das vezes. Altruísmo, eu vi no dicionário, significa interesse pelo bem-estar do próximo. Eu também pesquisei a origem da palavra, tem a ver com a palavra outro, ou seja, você pensar no outro, na outra pessoa. Essa ideia do altruísmo, que é o amor, né, a ideia do amor ao próximo, ajudar as pessoas sem pensar no seu próprio interesse, eu digo que eu penso que é um ideal. É um ideal que nós devemos seguir, que é uma linguagem universal, mas a realidade é a seguinte: imagine esse ideal em 100%. Aí podemos fazer uma autoanálise. Na média, por ano, qual a porcentagem de altruísmo que nós temos? 100% aqui não é, porque ninguém é 100%. Então, nós podemos fazer uma autoanálise. 1% de altruísmo durante o ano todo, na média. Então, eu entendo que o ser humano tem a maldade. Tem uma maldade na natureza. Tem uma natureza maldosa. Também faz o bem, mas também tem essa natureza maldosa. Enfim, penso que não existe uma pessoa que seja 100% altruísta, né? 100% maldosa. Logicamente, para quem crê, né, tem a crença em Jesus, vai entender que Jesus foi perfeito, mas isso é uma questão de crença. Para quem não tem essa crença, aí nós ficamos nessa observação do dia a dia. Não existe uma pessoa 100% altruísta. O que existe são pessoas que se importam com isso, umas são mais, outras menos. E outras nem são altruístas. Tem muita maldade. O verdadeiro altruísmo, o verdadeiro amor, ele não quer ter algo em troca. Não fica pensando nisso, né? Então, o que podemos fazer é essa autoanálise, né? 1% por ano de altruísmo, umas são mais, 5%, né? E a pessoa também que for altruísta não vai ficar falando, eu sou altruísta, porque aí dá para se confiar, a pessoa está se autopromovendo, né? Então aí já perde o valor do altruísmo. Isso aí é altivez, né? Outra coisa interessante, saindo um pouco, a terminação ismo, né? Há pessoas que entendem que a terminação ismo significa que a palavra tem um sentido negativo. Eu penso que não é bem assim. Eu penso que o que dá um sentido negativo na palavra não é a terminação ismo em si, mas é o sentido da palavra mesmo. Porque existem palavras que terminam na terminação ismo que tem um sentido positivo. Por exemplo, altruísmo, o sentido é positivo. Heroísmo, companheirismo, romantismo, turismo, quem não gosta, né? Paisagismo, brilhantismo, atletismo, balonismo. São palavras que terminam na terminação ismo, mas o sentido da palavra é positivo. Então, é isso que eu penso. Existem passagens interessantes na Bíblia sobre amor, né, que dá a ideia de altruísmo. 1 Coríntios, capítulo 13, versos de 1 a 3, né, que diz que sem amor nada tem valor. Mesmo que a pessoa tenha um grande conhecimento, um conhecimento teórico, uma pessoa que é um doutor em conhecimento, sem amor, isso não vale de nada. Mesmo que a pessoa tenha aquela fé de mover montanhas, nossa, essa pessoa tem tanta fé, ela move montanhas com essa fé. Esse texto diz que sem amor não vale nada.
É curioso que esse texto fala de pessoas que fazem caridade. É curioso, né? A pessoa distribui aos pobres, tal, mas se a pessoa não tiver amor, de nada isso vale. Ou seja, a pessoa faz para se aparecer, né? Continuando com as passagens que eu acho interessantes, por exemplo, em Mateus capítulo 5, verso 44, e em Lucas capítulo 6, verso 35, se você lê bem o que diz que quem ama torna-se filho de Deus. Então, é super curioso para refletirmos sobre isso. Em 1 Pedro, capítulo 4, verso 8, que diz que o amor cobre muitos pecados. É uma coisa curiosa para sempre refletirmos, né? Para quem é religioso, tipo eu sou religioso. É interessante refletir sobre isso, né? Sempre comentar, quando você está num grupo falando sobre essas questões, é sempre curioso colocar isso no meio aí do assunto. Em Lucas, capítulo 7, versículo 47, diz que quem ama recebe perdão. Curioso. Mateus, capítulo 6, verso 12, que tem a oração, né? Do Pai Nosso. Pai, perdoe-nos assim como nós perdoamos aos outros. É uma coisa condicional, né? Nós queremos que Deus nos perdoe dos nossos erros, mas a condição é que nós também temos que perdoar as pessoas. Em Colossenses capítulo 3, verso 14, diz que o amor é o elo da perfeição. Em Mateus capítulo 5, verso 44, Jesus fala do mandamento, amar os inimigos. Então isso é muito importante para quem se considera cristão, porque Jesus diz isso, amar os inimigos. Ou seja, Jesus diz coisas que são, às vezes, fáceis de entender, mas é difícil de você cumprir. Como que você vai amar o inimigo? Né? Mas é o que Jesus diz. Então, para quem se considera cristão, isso aí temos que pensar sobre isso. E é interessante isso porque nós brigamos por causa de política. É um exemplo que eu estou dando. Só porque um é de um partido, outro é de outro partido, aqui vira aquela briga, aquela destruição familiar, perdemos amizades. Estou falando política, mas pode ser também divergências religiosas, sei lá, qualquer tipo de divergência. E às vezes a briga vai a ponto de um odiar o outro, aquela coisa, ou algo semelhante. Então, é interessante isso, amar o inimigo, né? Então, sempre importante nesses momentos críticos pensar sobre isso. Uma coisa interessante também é que essa questão de amar ao próximo, você vai ajudar, às vezes financeiramente, se você tem condições. Ou, às vezes, a pessoa não tem problema financeiro, mas tem um problema sentimental e você pode ajudar, dando uma palavra de consolo, pela sua experiência, você consegue consolar aquela pessoa. A pessoa não tem problema financeiro, às vezes você tem, mas a outra não tem, mas você consegue ajudá-la de outra forma. O altruísmo não está ligado somente a coisas materiais. Também não está ligado somente a coisas materiais. Não está ligado somente a coisas materiais. Está ligado também a sentimental, psicológico. Às vezes a pessoa tem um problema amoroso, né? E isso aí tem essa cara também. Por isso que aí que a gente vai entrar na questão da empatia. Que a empatia, ela é exatamente isso. As duas estão ligadas. Se colocar no lugar do outro. Se colocando no lugar do outro. Esse tema a gente vai falar daqui a pouquinho. Às vezes a pessoa não tem um problema financeiro, mas tem um problema profissional. Estranho, mas pode ser também. Problema familiar, briga na família, morte, violência, essas coisas. Vários tipos de problemas que não são simplesmente o financeiro, né? Então, essa questão de você ajudar ao outro. Como eu disse, eu entendo que o ser humano possui a maldade, que devemos controlar. Quando nós ajudamos alguém, vou dar o exemplo financeiro, mas pode ser qualquer outro tipo de exemplo. Tá, a pessoa está passando fome, você tem condições de ajudar, você ajuda. Mas aí você tem que pensar em como fazer
com que essa pessoa consiga obter o seu sustento por conta própria. Então, a primeira ajuda é matar a fome da pessoa. A segunda é ajudá-la a encontrar uma forma dela mesma, por si própria, se sustentar. Então, é uma gradação de ideias. Aí entra o assunto de Bolsa Família, também é por aí o raciocínio. Como o ser humano tem essa maldade, tanto o que ajuda quanto o que é ajudado tem a sua maldade a ser controlada, nós temos que verificar até que ponto a pessoa que está sendo ajudada, ela está sendo honesta ou ela está se aproveitando, porque tem isso também. Às vezes a pessoa que está sendo ajudada, ela nem quer ser ajudada, ela não se esforça também. Então você tem que avaliar isso, porque às vezes você vai acabar prejudicando mais ainda. Não sei se você consegue me entender mais ou menos o que eu estou querendo dizer. Né? Eu ajudo a pessoa, mas ela também tem que se ajudar. Porque senão aí fica na moleza, né? Que ela senão fica usando o outro como apoio, né? Assim, uma muleta. Né? Isso, a pessoa tem que se esforçar também. É isso. Né? Então, ou seja, a pessoa que está sendo ajudada, ela também não pode abusar. Ela não tem pode que abusar. Que a maldade está tanto naquele que ajuda, tanto naquele que está sendo ajudado. Então você verifica, eu estou ajudando a pessoa e ela é uma pessoa esforçada, ela não está se aproveitando de mim. Então, legal. Então essa questão também, né? Porque senão você acaba até prejudicando a pessoa, alimentando aquela preguiça da pessoa, sei lá. Deixa eu ressaltar uma coisa. O amor, ele deve ser exercido. Né? As pessoas, o altruísmo, ele deve ser exercido pelas pessoas. E só que quem está recebendo esse gesto de amor, ele, como você disse, não pode se aproveitar. Então, não confunda uma pessoa que está ajudando, está transmitindo esse gesto de amor, não confunda isso com uma pessoa ser boba, né? Não pode, né? Isso é erro, é um erro grave, né? De quem está sendo ajudado. Em 1 João, existem passagens que eu acho interessantes. Por exemplo, em 1 João, capítulo 4, verso 7, que diz que quem ama é nascido de Deus. Então, para quem é religioso, é interessante colocar isso nas conversas, né? Ficar refletindo, o que significa isso. 1 João, capítulo 4, versos 20 e 21. E 1 João, capítulo 3, versos 17 e 18. Só ama a Deus quem ama ao próximo. Ou seja, aquela ideia. Você fala que ama a Deus. Eu amo a Deus, eu tenho intimidade com Deus, eu ando com Deus. Mas se você não ama ao próximo, então você não ama a Deus. Você está falando isso da boca para fora. É isso que essas passagens dizem, né? Então, a pessoa que pratica o amor ao próximo, verdadeiramente, sinceramente, com isso, ela está amando a Deus. Em 1 João, capítulo 3, versos 14 e 15, diz, quem ama passou da morte para a vida. Ou seja, essa ideia de vida, né? Eu tenho vida, digamos, um avivamento, eu estou vivendo um avivamento. Ou seja, se você ama ao próximo, você tem vida. Você passou da morte para a vida. Sempre quando praticamos o amor ao próximo, estamos tendo esse avivamento, essa vida, no sentido de vida, estamos tendo vida. Em 1 João, capítulo 2, versos de 9 a 11, diz que quem ama está na luz. Ou seja, você é uma pessoa iluminada quando você pratica o amor ao próximo. É isso, interessante, uma pessoa iluminada. Em 1 João, capítulo 4, verso 7. Quem ama é nascido de Deus. Se você pratica o amor ao próximo, você é nascido de Deus. Para quem é do cristianismo, isso tem tudo a ver. Para quem não é do cristianismo, tem outras religiões, pode fazer uma correlação a isso. Até mesmo para quem não é de religião nenhuma. Pode fazer uma análise
textual. Por exemplo, um ateu faz uma análise textual e fala, eu não acredito nisso, mas textualmente, fazendo uma análise, significa isso, é isso. Ser uma pessoa humana, né? Uma pessoa que tem amor ao próximo, uma pessoa que segue uma ética, né? Como eu li aqui. Se você está gostando do nosso vídeo, dê um joinha e no final compartilhe. Empatia é se colocar no lugar do outro. Por exemplo, algumas passagens que dão mais ou menos uma ideia de empatia, pelo menos eu acho, seria Mateus capítulo 7, verso 12, que diz, o que você quer que as pessoas façam para você, faça você a tais pessoas. É uma ideia de empatia. Se eu quero que as pessoas me tratem bem, isso significa que eu tenho que tratar as pessoas bem. Existe a forma negativa de você pensar também. Se eu não quero que as pessoas façam mal para mim, eu também não posso fazer o mal para as pessoas. Em Mateus 22, verso 39, que é aquele mandamento, né? Ame ao próximo como a si mesmo. Se você se ama, quer o seu bem, então você tem que amar ao próximo. Esse mandamento, ame ao próximo como a si mesmo, que Jesus falou, aparece no Antigo Testamento, em Levítico capítulo 19, verso 18. E também a passagem em Efésios, capítulo 5, versos 28 e 29, que o apóstolo Paulo fala dos maridos amarem as esposas. É interessante, muito interessante isso. Que ele fala a mesma coisa, né? Que o marido deve amar a esposa como a si mesmo, porque assim como ele não quer o mal para o seu corpo, ele não vai querer para a esposa. Então, é muito interessante essa questão de o mal que eu não quero para mim, eu posso querer para ela. Ou seja, se eu percebo que ela está passando por uma situação ruim, então eu não queria ter essa situação ruim. Então é super curioso pensar nisso. A empatia nada mais é do que você sentir o que a outra pessoa está sentindo, tentar entender, né, o que está acontecendo com aquela pessoa. Se ela está passando por alguma dificuldade, seja sentimental, amorosa, né, ou financeira, ou qualquer outro tipo de coisa, você tem que tentar entender. Quando você for ajudar de uma forma altruísta, é importante que você também procure entender o que está acontecendo com a pessoa. Por isso que o altruísmo e a empatia estão ligados um com o outro. Né? Porque para você ajudar, é bom você entender o que está se passando com aquela pessoa. Né? E para mim, na minha opinião, é importante. Porque de repente vai que você está querendo ajudar uma coisa, na verdade não era aquilo que ela estava querendo. E pelo menos fica na boa intenção, né? Boa intenção, pelo menos. Boa intenção, só que se ficar faltando aquilo que ela estava mais precisando, tá entendendo? Porque o ser humano é limitado, né? Limitado, a gente não consegue ler com tanta perfeição o que o outro está passando. Então, nessa limitação, a gente tem que fazer o que pode. Procurar entender a outra pessoa. Agora, a pessoa que está precisando de ajuda, ela também tem que se abrir, né? Pegar e falar. Tem que se esforçar, tem que se ajudar. Se ela quer ajuda, ela tem que se abrir para a pessoa, né? No máximo que puder conseguir. Se ela não confia na pessoa, paciência, ela vai ter que... É aquele dito popular, me ajude que eu te ajudo. Ou seja, eu vou ajudar você, mas você também tem que se ajudar. É uma via de duas mãos, né? Eu faço a minha parte, mas você tem que fazer a sua parte também. Existe também a via de mais do que duas mãos, ou seja, uma via de 3 mãos ou de mãos múltiplas, onde várias coisas estão relacionadas, ou seja, cada um tem que fazer a sua parte. Não adianta só um fazer uma parte, né? Todos têm que fazer a sua parte. Que a pessoa tem que também se ajudar e não usar outra de muleta, mas não é somente nesse caso, né? Também ela se ajudar se abrindo, né? É outra forma de se ajudar, né? Ela tem que se ajudar no sentido de que ela precisa se abrir para o outro, para que o outro possa ter espaço para ajudar, né? Se o outro também é uma coisa complexa, né? Então é isso. Essa questão de via de mão dupla dá para se aplicar, por exemplo, em várias coisas. Por exemplo,
na questão de dar aula, porque eu sou professor, né? Tem o professor e os alunos. Ou seja, o professor tem que fazer a sua parte, só que os alunos também têm que fazer a parte deles, porque é no mínimo uma via de mão dupla, professor e alunos, né? Via de mão dupla no mínimo, que na verdade é mais do que mão dupla, né? Os pais também têm que fazer a parte deles para ajudar os alunos, aí já é um outro assunto. Também tem as lideranças da educação, também tem que fazer a parte deles, ou seja, são vias de mão tripla ou quádrupla, alguma coisa assim. É meio que uma comunidade, né? Está em comunidade. Isso. Assim. E tem a questão também, alunos são vários. Aí você vê que alguns respeitam a aula e outros não. E aqueles que não respeitam atrapalham aqueles que respeitam. Então, são várias questões. Isso deve ser aplicado em toda a sociedade. Eu falei aula, mas pode ser em qualquer coisa. No serviço, né? No meio familiar, né? Entre os amigos. Qualquer coisa. É isso. É isso? É isso. Então, se definir por aujourd'hui. É isso aí, Adiantou. Um beijo, até a próxima. Fiquem com Deus.